Foi isto. Ah, eu tenho é, ainda o folder. Eu organizei a mostra de cinema Celtas e Germânicos. aqui, antes do meu nome, nesse simpósio internacional de estudos celtas e germânicos, que eu organizei com mais alguns, claro, antes do meu nome consta Semana do Cinema Celta e Germânico, coordenação Maria Cecília Nogueira Coelho. Então, ela colaborou comigo e eu com ela, e eu agradeço muito ter me convidado, porque me ajudou a recordar algo, e tive que procurar alguns papéis. Agora, Maria Cecília, antes de passar a palavra aos outros, vou-te dizer o seguinte. O nosso grupo de estudos celtas e germânicos tem 23 anos. A nossa revista já publicou 21 números. Já realizamos 8 simpósios internacionais. Por que não nos convidas para o próximo simpósio sobre celtas e germânicos? Já está convidado. Vamos unir celtas, germânicos, gregos, romanos e baianos. Porque o que a gente sabe de celtas e germânicos vem de gregos e romanos. Eles não escreviam praticamente. Bom, então, posto o convite, o autoconvite, Thaís Fernandes, colega de departamento do meu amigo Alkmaar, do meu amigo Gilvan, da minha ex-orientanda Cristine Gorski Severo, e não somos colegas, mas somos vizinhos. A professora fez toda a sua formação em Santa Catarina, na Universidade Federal, professora de tradução, professora de latim, e o resto você pode contar. Eu não preciso ficar explicando muita coisa, depois as pessoas esquecem. Thaís, a palavra é tua. Prazer em te ver. Prazer também. Boa noite a todas e todos. Então, primeiramente, agradeço o convite para participar do evento e também já aproveito para parabenizar a equipe pela organização, que foi impecável. Também agradeço aqui o público pela presença. E, bom, o trabalho que eu vou apresentar aqui é parte de uma pesquisa que eu já comecei a respeito dos paratextos de autoria dos tradutores que estão presentes nas traduções de Virgílio. Então, o que eu vou trazer hoje é um recorte desses discursos. E eu vou dividir a minha apresentação em 2 momentos. Primeiro, eu vou fazer um breve comentário sobre o conceito de tradução como metamorfose, e num segundo momento eu vou falar sobre algumas traduções das obras de Virgílio para o português. E eu vou ler aqui o meu texto para não me perder no tempo. Então, em texto de apresentação, a tradução das Metamorfoses de Ovídio, publicada em 2017 pela editora da UFSC, Furlan afirma que tradução é metamorfose. Segundo ele, com essa metáfora, podemos pensar que, abre aspas, uma tradução, por sua natureza, nunca é o texto-fonte, nunca é o mesmo dizer, nunca é a mesma coisa. A tradução se faz para ser outro. Ela só comporta o mesmo ao realizar-se como outro, ao recriar-se, transformar-se, metamorfosear-se. Fecha aspas. Parto assim da ideia de tradução não só como metamorfose do original, mas também das diferentes traduções como metamorfoses de traduções anteriores, para abordar algumas traduções de Virgílio ao português. Para explicar de que maneira entendo essa metáfora, retomo primeiramente o mito de Dáfne, como nos contou Ovídio no livro 1 das Metamorfoses, aqui na tradução de Domingos Lucas Dias. Abre aspas. Mal havia acabado a prece, invade-lhe os membros pesado torpor. Seu elegante seio é envolvido numa fina casca. Cresce-lhe a ramagem no lugar dos cabelos e os ramos no lugar dos braços. O pé, tão veloz ainda agora, fica preso qual forte raiz. A sua cabeça
é copa de árvore, só o brilho nela se mantém. E Febo ainda ama, pousando-lhe no tronco a mão, sente ainda o palpitar do coração sob a nova casca. Fecha aspas. Sobre esse trecho, João Ângelo Oliva Neto diz que Ovídio narra a metamorfose quadro a quadro, relatando as transformações sofridas em cada uma das partes do corpo de Dáfne e descrevendo, abre aspas, sempre que possível, como cada traço das antigas formas, transmutado já, porém ainda reconhecível, aparece nos novos corpos, pois folhagem, galhos e raiz guardam analogia formal com cabelos, braços e pés. Fecha aspas. Assim, ainda segundo João Ângelo, o poeta faz com que o leitor ou ouvinte encontrem na imagem do loureiro algo de Dáfne, como se a nova forma mantivesse algo da forma anterior. Nesse sentido, Calvino, em seu texto sobre a obra de Ovídio, incluído no livro Por que Ler os Clássicos, vê nas metamorfoses uma economia própria, em que as novas formas recuperam tanto quanto possível os materiais das anteriores. Como escreve Calvino, abre aspas, após o dilúvio, no transformar das pedras em seres humanos, se havia nelas uma parte úmida de algum suco ou terrosa, ela passou a funcionar como corpo. Aquilo que era sólido, impossível de ser dobrado, mudou-se em ossos. Aquelas que eram veias permaneceram com o mesmo nome. Fecha aspas. Creio que podemos pensar as várias traduções de um texto como metamorfoses de um original, que guardam cada uma delas alguns traços das traduções anteriores, como Calvino comenta sobre as transformações ovidianas. Através da leitura das traduções e dos comentários dos seus respectivos tradutores, é possível vislumbrar a permanência de substâncias comuns que nos permitem reconhecer uma tradição entre traduções e tradutores de um mesmo texto ou um mesmo autor, assim como é possível reconhecer Dáfne no loureiro. Ainda de acordo com Calvino, há nas metamorfoses, abre aspas, uma contiguidade entre todas as figuras ou formas de tudo quanto existe, fecha aspas. De maneira análoga, podemos imaginar uma contiguidade entre as traduções, aqui retratada nas traduções de Virgílio ao português. Apresentada a ideia das traduções como metamorfoses, passo alguns exemplos dessas transformações e permanências nas diferentes traduções das obras de Virgílio para o português. Esses exemplos serão apresentados cronologicamente, ou seja, das publicações mais antigas às mais novas, começando pelas traduções das geórgicas, das bucólicas e da Eneida, feitas por Antônio José de Lima Leitão e publicadas entre 1818 e 1819. Já no prefácio à edição, o tradutor escreve que consultou a tradução de Leonel da Costa, João Franco Barreto, Osório, Delille, Caro, entre outros. Ao longo das notas de rodapé, Leitão comenta sobre as soluções dadas por esses tradutores a versos e expressões específicas, indicando quais delas ele próprio adotou, de modo que alguns traços das traduções anteriores se mantêm, ao mesmo tempo que Leitão opera a sua metamorfose do texto. Um exemplo é a nota ao canto 4 da Eneida, na qual Leitão escreve, abre aspas, no número 42 do Investigador Português, em Inglaterra, vem um fragmento da tradução deste canto, pelo defunto Manuel Matias Fialho de Mendonça, o qual fragmento eu vi depois de ter traduzido o canto qual aqui está. Comparando-se as duas traduções, concluir-se-á, como eu primeiro que todos o concluí, que se aquele hábil tradutor-poeta houvesse traduzido toda a Eneida nivelada por aquele fragmento, a minha tradução seria pelo menos inútil. É com prazer que vejo que em muitas passagens nos servimos das mesmas expressões
e às vezes temos os mesmos versos. Fecha aspas. Outro exemplo aparece em nota ao verso, abre aspas, em loiro bucho ou negro terebinto, fecha aspas, do canto 10 da Eneida, em que Leitão diz, abre aspas, terebintos, uma árvore resinosa de madeira negra e luzente à maneira do melhor ébano. Havia a grande na Síria e pequena em Macedônia. João Franco Barreto foi o primeiro que usou desta palavra em português. Fecha aspas. Alguns anos mais tarde, em 1845, é publicada a tradução da Eneida de João Gualberto Ferreira dos Santos Reis, que afirma no prefácio dessa edição que havia consultado também as traduções do já citado João Franco Barreto e do próprio Leitão. Sobre este último, João Gualberto escreve, abre aspas, vi também, já depois de concluída e correta a minha tradução, a do doutor Antônio José de Lima Leitão, em que há muito ouvira falar e muito desejava ler. E folguei de que em vários lugares achasse tão ajustadas nossas ideias e expressões que até alguns versos há inteiramente iguais. Deixei-os ficar da mesma forma, para não roubar-me a honra de parecer-me aí com um tão profundo literato e poeta. Fecha aspas. Em meados do século XIX, mais precisamente em 1858, é publicada a edição Virgílio Brasileiro, tradução de Odorico Mendes das obras virgilianas. Em seus comentários, Odorico também compara sua tradução com a de tradutores para o português e para outras línguas. Ele analisa a tradução dos colegas, por vezes criticando a manutenção de certas formas, como nesta nota a tradução da Eneida. Abre aspas. Cavar por achar cavando, no sentido de efodere, é já nosso. Ao icto dou o sentido de la Rue, Aníbal Caro, de Lille e do senhor Leitão. O de João Franco, isto é, que o povo, abre aspas, seria facilmente sustentado com pouco pasto, fecha aspas, é indigno da epopeia. E não sei como um homem de tanto gosto se inclinou a tal opinião, que é também a de Velasco. Mais de uma vez ele se engana por ir com este seu predecessor. Fecha aspas. O maranhense faz referência em alguns momentos à já mencionada tradução de Leitão, como vimos, e como também aparece nesta nota um verso do livro 4 das Geórgicas. Abre aspas. Corcho por cortiço, da mesma origem, deduzido de corcha, casca de árvore. Só o achei no senhor Leitão, que o adotou, ou talvez o achou usado em alguma província de Portugal. Parece-me aproveitável. Fecha aspas. Já na tradução do livro 1 das Geórgicas, Odorico comenta em nota sobre a composição de palavras, procedimento pelo qual ficou conhecido. Abre aspas. Carros tardo-volúveis, em vez de que se volvem tardamente, dentais dorsi-duplos, em vez de que tem dois dorsos ou de dois lados reforçados. Discípulo de Ferreira, de Camões, de Filinto. Não recua à vista de uma palavra composta, mais curta e enérgica. Fecha aspas. Assim, Odorico apresenta-se como seguidor de uma tradição anterior a ele. 25 anos depois, em 1883, Lucindo Filho publica em Vassouras uma tradução das 7 primeiras bucólicas, edição intitulada Virgilianas. No prefácio, Lucindo reconhece a qualidade da tradução de Odorico, mas também faz a ele uma crítica. Abre aspas. Há muitos anos que, em horas de lazer, traduzia as bucólicas do grande poeta de Mantua. Não me levará a isso a pretensão de querer fazer coisa melhor do que fez Odorico Mendes. Não. Era um simples espairecer do espírito afadagado por estudos sérios e positivos. Mas é forçoso confessar que o ilustre maranhense, na ímproba determinação de reduzir o verso latino ao português, tornou a sua, aliás, excelente tradução, muitas vezes obscura, e a latinou-a em demasia.
Realmente, só à custa de anfibologias poderia essa tradução ser feita sempre verso a verso, sendo a língua latina essencialmente elíptica. Fecha aspas. Já no século seguinte, em 1966, é publicada a tradução da Quarta Geórgica, por Nicolau Firmino, que a respeito da tradução de Mella diz... o verso é, porque o inverno condensa os méis com o frio. E aí vem a nota dele, abre aspas. Mella, traduzido no plural, os méis, como fizeram Castilho e outros puristas, embora as gramáticas ensinem que mel não se usa no plural, justificando o uso de mel no plural através da tradição de tradução de outros tradutores. Por fim, cito alguns exemplos de uma bela tradução do nosso século, as bucólicas vertidas por Raimundo de Carvalho. Os textos de acompanhamento da edição permitem que o leitor observe como o tradutor busca nos seus antecessores, especialmente em Paul Valéry, mas também nos tradutores para o português, substância para a sua própria tradução. Inclusive, na edição publicada pela Crisálida em 2005, a tradução de Odorico Mendes para o mesmo texto vem como apêndice. Em comentário à tradução da segunda bucólica, por exemplo, Carvalho escreve, abre aspas, a tradução de Silva Ramos, tonto para rústicos, no verso 56, se não é incorreta do ponto de vista do dicionário, sai do campo semântico do original, o contexto agrário do poema. Preferiu o adjetivo rústico, porque este vocábulo tem em português a mesma extensão polissêmica que em latim, indicando tanto uma origem rural, quanto, por causa desta origem, um certo desacordo, principalmente no que se refere a regras de urbanidade. Na tradução dos demais adjetivos acima referidos, tanto Silva Ramos quanto eu mantivemos-nos colados ao original, numa atitude que, mesmo tendo sempre no horizonte a autonomia do texto da tradução, resgata para o leitor a origem remota e profunda das palavras de nossa língua, tornando-se a operação tradutora uma espécie de arqueologia poética de palavras, sons e significados. Neste sentido, a tradução é para mim uma ponte de mão dupla entre passado e presente. Fecha aspas. Em outro comentário à terceira bucólica, Silva Ramos volta a aparecer. Abre aspas. A tradução de Silva Ramos, um pouco mais convencional, não está tão longe da minha. Na verdade, partindo de Silva Ramos, que muitas vezes precisa adicionar ou repetir determinados elementos da frase para completar a métrica comprida de seu verso, cheguei a uma solução que considero mais sintética. Fecha aspas. Ou seja, a tradução de Silva Ramos é ponto de partida para que Carvalho opere a sua metamorfose. Chego ao fim dos exemplos, embora pudesse citar muitos outros, já que esse tipo de comentário aparece com frequência nas traduções que consultei. Mas apesar do tempo curto, espero ter conseguido demonstrar que existe uma contiguidade, poderíamos dizer, como Calvino, universal, entre traduções e tradutores. Em certo sentido, podemos pensar até em uma relação de emulação, a emulatio, entre os tradutores, que são leitores dos seus antecessores e, por vezes, os imitam e os tomam como modelos, mas, ao que parece, sempre com o intuito de os superar. Assim, transfiro aos tradutores o comentário que João Ângelo faz no já referido texto sobre a imitação e os poetas antigos. Ele diz, abre aspas, quando um poeta imita o outro, deixa visível no poema a presença do imitado em passagens, versos, imagens, em que é possível identificar o modelo. Assim, ao mesmo tempo em que o poeta imita modelos, ele também se alimenta deles, transferindo muito do vigor dos trabalhos alheios para o seu próprio trabalho. O procedimento de aludir a outros textos é parte integrante da imitação e da emulação antigas. Fecha aspas.
e acho que da mesma forma do trabalho de tradução. Retomando então a metáfora da tradução como metamorfose do início da minha fala, podemos pensar a tradução como metamorfose do original, mas também as traduções posteriores como metamorfoses das anteriores, num processo de continuidade e transformação semelhante às metamorfoses de Ovídio. A transformação ocorre porque há um novo texto, um novo corpo, mas há também permanência de formas, embora nem todos os tradutores concordem com isso. Finalize então com uma citação de Estevão de Oliveira, tradutor do Canto 2 da Eneida, publicada em 1924. Abre aspas. Da Eneida não conheço tradução nenhuma, nem mesmo a de Odorico Mendes, que me afirmam ser de tão difícil interpretação quanto o poema original. Assim, o trabalho interpretativo aqui oferecido ao leitor é exclusivamente meu. Fecha aspas. Estevão de Oliveira provavelmente discordaria de tudo o que eu disse hoje. Obrigada. Acabou. Muito obrigado. Acabei. Se acabou cedo. Se tem alguma pergunta, temos algum tempo, se não, deixamos as perguntas todas para depois. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Talvez a gente possa deixar para depois todas em conjunto. Tudo bem. Então fica tudo para depois. Passamos a palavra ao segundo palestrante de ponência. Eu estou vindo de um colóquio argentino, então para mim é tudo ponência. Stefano Pascoal, da Universidade de Uberlândia, do Departamento de Artes, Música. A sua especialidade em literatura é alemã, estudou na Alemanha e o resto agora, a palavra está consigo. Pode falar, faz favor. Agradecer. Bom, muito obrigado pela apresentação, professor. Eu trabalho aqui na Universidade Federal de Uberlândia, sou colega da Júlia, nós somos vizinhos de sala. Eu, na verdade, sou professor lotado aqui no Instituto de Letras e Linguística, como professor do curso de tradução inglês-português, mas, logicamente, também tenho os meus projetos de língua alemã e trabalho no mestrado em música aqui, né? Com a parte de artes, principalmente de tradução de tratados musicais. Então, eu vou passar aqui para a leitura do meu texto também, para não me perder no tempo, e devo ficar com vocês aí por volta de 23 minutos. O volume está bom? Vocês me ouvem bem? Tá. E eu vou ler um pouquinho, logicamente não vou ler em rotação 78, mas vou ler um pouquinho acelerado, porque eu acho que eu exagerei na extensão do texto, mas eu fiz o teste hoje, fiz o ensaio e fica dentro do tempo. Então, vou passar a leitura do texto. Bem, Metamorfoses da Metamorfose, a tradução de Der vollkommene Kapellmeister, de Johann Mattheson e seus efeitos metamórficos. Em primeiro lugar, os meus mais sinceros agradecimentos pelo convite e as minhas congratulações pela organização de um evento de tamanha relevância. Estou certo de que as discussões que ocorrerão hoje e nos próximos dias são uma oportunidade de grande aprendizado. Quando nossa intenção é discorrer sobre metamorfose em tradução, na verdade discorremos sobre metamorfoses, pois são várias as espécies de metamorfoses ocorridas no processo tradutório que passaremos a expor em breve. Primeiramente, é necessário atenção ao termo metamorfose e a como ele ganha significado ao longo dos tempos, por força principalmente da literatura, mais da literatura propriamente dita do que dos estudos literários. Não apresentarei, entretanto, essa evolução, mas destacarei a importância do termo para a discussão de literatura, bem como de tradução. São agora as primeiras considerações. Em alguns dicionários de língua portuguesa, aponta-se como sinônimo de metamorfose, dentre outros vocábulos, transformação, transfiguração, transmutação, transmudação. Interessa aqui, sobretudo, a interpretação do prefixo meta, como trans, indicada também no abrégé grec-francês de Bali.
em que ao termo metamorfoses correspondem em francês transformation, metamorphosis. A ideia veiculada à tradução está presente no prefixo meta, assim como no prefixo trans. Existe, por essa razão, uma aproximação natural entre a metamorfose e a tradução. Lembremos-nos de que o significado da metáfora, de acordo com Bailly, em sentido figurado, significa transport du sens propre au sens figuré, ou seja, transporte do sentido próprio ao sentido figurado, numa tradução bastante literal no que diz respeito ao termo transporte, ao que voltarei posteriormente. O termo tradução, em grego, mostraremos posteriormente o prefixo trans em tradução, é metáfrasis. A ele correspondem no dicionário de grego-francês de Bailly, traduction, explicação. Seria bastante polêmico adentrar o conceito de explicação aqui relacionado ao mesmo conceito que serve para designar tradução. Discussões acerca desta polêmica, por assim dizer, foram feitas à exaustão durante a Renascença. Um exemplo é o Dialogo del modo di tradurre d'una in altra língua, de Sebastiano Fausto da Longiano, um tratado publicado em Veneza em 1556, em que são apresentadas as diferenças entre metáfrase, paráfrase, compêndio, explanação e tradução. Retomemos duas pequenas questões aqui. Primeiramente, a presença do prefixo trans em tradução. Tradução vem do latim. A primeira ideia que nos vem à mente ao pensarmos em tradução, em latim, é o particípio translatum, do qual se derivou em inglês translation. Voltaremos ao termo. Tradução em português vem mais exatamente de traduco, na verdade, transduco, cujo particípio é traductum. Em conformidade com Aulo Gélio, em língua gramatical, traduco, que vem de transduco, significa traduzir, verter, de acordo com o dicionário de latim de Ernesto Faria. No mesmo dicionário, aponta-se o sentido denotativo ou primordial, transduco ou traduco, conduzir para o outro lado, na primeira acepção, ou ainda na segunda acepção, fazer passar de um ponto a outro, transferir. Essas duas acepções são suficientes para que continuemos. Trans implica a mudança de um lugar para outro. Traduzir ou verter, independentemente do sentido gramatical, deriva deste sentido, do sentido primordial da palavra, relacionada, por sua vez, a um conceito de transferência. Isto talvez explique a ideia constante na teoria tradutória alemã de século XVII, por exemplo, Martin Opitz, Georg Harsdorff, de se falar de transferir de uma superfície a outra as palavras, as ideias de uma língua, o que nos remete também ao termo translation, que vem de translatum. Lidamos aqui com um dos verbos mais irregulares do latim, ferro, tuli, latum. Assim, translatum é o particípio de transferro, exatamente transferir de um lugar a outro. O texto traduzido não nasce do nada. Ele terá sempre uma fonte, um espelho. Em bom português, traduco significa conduzo para o outro lado. Em termos gramaticais, de um texto a outro, de uma língua a outra. Para encerrar este breve introito, gostaria apenas de observar a semelhança de entendimento nas línguas latina e alemã. Transduco, übersetzen. A palavra übersetzen, eu estou procurando não acentuar nenhuma de suas partes, mas se eu disser que o über é um prefixo, ela vai ser pronunciada como übersetzen. Então, se o acento forte recai sobre o prefixo, como em todos os verbos separáveis, ou seja, übersetzen, estamos diante do verbo conduzir alguém para algum lugar, geralmente para outro lado de algum lugar. Para dizer que as pessoas não são levadas ou não serão levadas ou conduzidas de uma margem a outra durante uma tempestade, os alemães dizem bei Sturm werden keine Personen übergesetzt, em que übergesetzt é o particípio do verbo separável übersetzen. Entretanto, para dizer que os alunos traduziram o texto para o alemão, diz-se Die Schüler haben den Text ins Deutsch übersetzt, em que übersetzt é particípio do verbo übersetzen, ou seja, neste caso, o acento não recai sobre o prefixo, por não se tratar de verbo de partícula separável. Uma forma genial, a meu ver, de encontrar a distinção entre sentido denotativo e figurado, e que se constitui um princípio aplicável também a outros verbos.
Em segundo lugar, é necessário retomar a tradução literal de uma das acepções para o vocábulo metáfora no dicionário Bailly, ou seja, a tradução que fiz de transport du sens propre au sens figuré por transporte do sentido próprio em sentido figurado. Tenho duas pequenas observações apenas acerca deste pequeno trecho e de sua tradução. A primeira delas, eu poderia ter traduzido transporte por mudança, isto é, eu poderia ter dito mudança de sentido próprio em sentido figurado, em vez de transporte, termo que tornou a tradução, no mínimo, estranha a meus olhos e a meus ouvidos. Parece óbvio que o transporte provoca a mudança ou a modificação. Veja como os termos cabem bem na tradução, e ambos os termos, mudança e modificação, estão estritamente relacionados ao conceito de metamorfose. São, na verdade, termos sinônimos, a depender do dicionário consultado. A segunda observação, extramuros, ou seja, fora da academia, mas muitas vezes ainda dentro dela, as pessoas, ao ouvirem a palavra transporte, relacionam-na imediatamente a meio de transporte, mais do que ao ato de transportar ou ser transportado. Esquecem-se de que transporte, no sentido geral, metáfora em grego, advém de transporto, transportare, ou seja, levar, carregar, porto, para outro lado, para além de algum limite, ou ainda de um lado a outro. É também um conceito próximo ao conceito de transduco. Terminadas essas observações, as quais acredito mostram claramente como se aproximam metamorfose e tradução, passaremos a discorrer sobre alguns aspectos da tradução do livro primeiro da obra O Mestre de Capela Perfeito, no original Der vollkommene Kapellmeister, de Johann Mattheson. Uma metamorfose que eu chamaria retórica. Então aqui o subtítulo é O Mestre de Capela Perfeito, uma metamorfose retórica. Quantas metamorfoses não foram necessárias antes de que alguém escrevesse um tratado refletindo a concretização de uma retórica musical? E como isso se tornou possível? De acordo com Mônica Lucas, em seu artigo O Lugar Comum, Arte e Natureza, em Der vollkommene Kapellmeister, O Mestre de Capela Perfeito, de 1739, de Johann Mattheson, o mundo luterano produziu um enorme arcabouço teórico e prático para a composição, interpretação e análise musical. Entre os séculos 17 e 18, autores do gênero que passou a ser conhecido na época como música poética propuseram preceptivas cujas bases teóricas, sistemática e terminológica foram emprestadas de retóricas e de poéticas clássicas, em especial a poética aristotélica, que previa princípios únicos para todas as artes. O Orator e o De Oratore de Cícero e a Institutio Oratoria de Quintiliano, leituras latinas obrigatórias em todas as escolas luteranas, desde a reforma do ensino, consolidada em 1528 por Martinho Lutero e Philipp Melanchthon. Essas palavras de professora Mônica Lucas. Fecho aspas. É graças à reforma de ensino das Lateinschulen, consolidada por Lutero e Melanchthon, mencionada no final da citação, que a música se aproximou da retórica. Em estágios anteriores, muito embora já houvesse relação entre música e afetos, e antes disso uma vertente ou prisma ético de considerações sobre a música, como é possível se verificar em A República de Platão, a música inseria-se no quadrivium, ao lado da aritmética, da geometria e da astronomia, e pouco se comunicava com o trivium, lógica, gramática e retórica. Ao longo dos séculos, a filosofia atribuía à música as mais diversas funções. Dessas, Lutero realça a função de louvar a Deus, de agradá-lo. O mais importante parece ser, então, o texto musical, a palavra. A música passa a uma função, a música-som passa a uma função servil de ilustrar os afetos despertados pela letra, pelo poema sacro. Aos poucos, porém não tão aos poucos assim, a música vai se descolando da letra, pois passa-se a perceber que ela é propriamente capaz de, sozinha, sem texto, não apenas representar, mas de mover os afetos. Fala-se, então, de uma autonomia da música, de uma autonomia da música instrumental. É lógico que os termos de tratamento da música são os termos retóricos, nessa altura do campeonato, pois ela é considerada a partir deste prisma retórico.
Assim, foi até mesmo possível criar uma teoria de figuras musicais com base nas figuras retóricas. Exatamente, é possível encontrar em música metáforas, antíteses, anáforas, como se percebe na obra Música Poética de 1606, de Joachim Burmeister. Mas não apenas as figuras são transpostas ou traduzidas da retórica para a música. Outros expedientes retóricos também, como se percebe no artigo Lugares Comuns e Decoro Interno na Invenção Melódica, segundo Johann Mattheson, publicado na revista Opus em 2021, por mim e pela professora Mônica Lucas. Mantemos-nos fiéis à nossa proposta de apresentação, em que abordamos as metamorfoses da metamorfose, pois a obra de Mattheson e sua consequente tradução trata-se de um processo metamórfico contínuo, primeiramente da retórica literária, que já era por si uma metamorfose, em retórica musical, e depois da retórica musical em alemão, para o século XVIII, para a retórica musical em português para o século XXI, o que inclui, logicamente, as consequências e as dificuldades provocadas pelos 282 anos que separam a publicação da obra de Mattheson e a sua publicação, acho que esse ano, se Deus quiser, para a língua portuguesa. Um pouco sobre Mattheson e a obra Der vollkommene Kapellmeister. Johann Mattheson, nasceu em 1681 em Hamburgo e morreu nesta mesma cidade em 1764. Estudou no Liceu Johanneum quando se dedicou ao estudo de línguas modernas. Seus dons musicais revelaram-se bastante cedo, sendo ele considerado um prodígio ao cantar e tocar o órgão nas igrejas de Hamburgo já aos 9 anos de idade. Diplomata profissional, tornou-se mestre de capela em 1719. É considerado o principal representante da teoria dos afetos em música. O seu ponto de vista contrasta, de certo modo, com aquele vigente à sua época, pois Mattheson acreditava que a música tinha uma função mais social que teológica. Ou seja, ele ampliava a função musical de louvar a Deus para também entreter os homens, inclusive para servir à dança. Ele aponta, por exemplo, que um mestre de capela perfeito deve conhecer a dança, já que algumas vezes precisa compor coreografia para os corpos de baile, para os balés, no meio das óperas. Sua concepção de que os músicos eram mal formados, somada a outros fatores, levou à elaboração da sua obra teórica, ou seja, os seus tratados musicais, que são diversos. A obra Der vollkommene Kapellmeister parece espelhar em cada uma de suas linhas os preceitos ciceronianos e se alinha à tradição setecentista de discorrer sobre a música do prisma retórico, assim como fazem também, apenas para nomear alguns, Carl Philipp Emanuel Bach, Friedrich Wilhelm Marburg e Joachim Franz, todos tratadistas. Já em direção ao fim da comunicação, os efeitos metamórficos da tradução de um mestre de capela perfeito. Bom, em primeiro lugar, lembremos-nos que a retórica clássica se divide em 5 partes: invenção, disposição, elocução, memória e ação, ou pronunciação. A retórica que influencia a música é, a priori, a retórica literária, que contém das 5 partes apenas as 3 primeiras: a invenção, a disposição e a elocução. O desprezo pelas 2 últimas partes é justificado. O texto em questão, na retórica literária, não há um texto a ser proferido. Por isso, não há regras de como se proferir um discurso. Devemos observar ainda que nas retóricas literárias há uma ênfase na terceira parte. Muitas vezes, nas retóricas literárias alemãs ou poéticas, os capítulos dedicados à invenção e à disposição ocupam menos de 1/5 do total de páginas dessas obras. Como retóricas literárias vigentes nos séculos XVI e XVII, eu gostaria de mencionar 2 que considero bastante relevantes. Elementa Rhetorices, de Philipp Melanchthon, de 1552, e a retórica alemã, Deutsche Rhetorica oder Redekunst, de 1634, de Johann Matthäus Meyfert. De especial interesse é notar que não há na retórica de Melanchthon uma parte dedicada à pronunciatio, presente, por sua vez, na retórica de Meyfert, publicada 82 anos mais tarde. Separam ambas uma diferença ainda mais relevante. A primeira é escrita em latim, a segunda em alemão.
Quer dizer, a partir do livro da poética alemã, Das Buch von der Deutschen Poeterei, de Martin Opitz, em 1624, praticamente todas as poéticas alemãs passaram a ser escritas em alemão. Mas como fazer com as retóricas musicais ou com os tratados musicais de retórica, que muitas vezes lidam com o modo de tocar? Não seria o modo de tocar equiparado ao modo de proferir um discurso? Exatamente. E é por essa razão que a parte da pronunciatio ou actio ressurge com força total nas retóricas musicais, gerando entre elas as retóricas literárias, entre elas e as retóricas literárias, certa diferença. Isso fez com que os tratadistas musicais dos séculos XVI e XVII retornassem aos antigos, em que a actio era tratada para poderem adaptá-la ou ainda traduzi-la de solo retórico para solo musical. Mais uma metamorfose. Há tratados, inclusive, que se dedicam muito mais à actio que a qualquer outra parte, o que muitas vezes já se define no título, como, por exemplo, A Maneira Correta de Tocar Teclado, de Carl Philipp Emanuel Bach, e o ensaio sobre uma instrução para se tocar a flauta transversal, de Quantz. Todos eles de 1762, última data de publicação. O de Carl Philipp de 1750 a 1763 foi a elaboração. Na retórica musical, é necessário que a última parte da retórica clássica retorne. Mais uma alteração formal, ou ainda estrutural, o retorno de uma das partes da retórica que estava adormecida por questões da natureza das retóricas literárias. O retorno a determinada forma, a determinada estrutura, é em si metamórfico. Ao contrário de outros tratados, em Mattheson, as partes dedicadas à pronunciatio não se sobrepõem às outras. Parece haver certa igualdade, certa proporção entre elas. A atenuação das diferenças está em conformidade com as características das retóricas mais antigas, nas quais a inventio, por exemplo, não é tratada de modo tão breve. Os efeitos metamórficos, incluídos no título, encontram grande ressonância nesta obra, em sua tradução, bem como em outros tratados em suas respectivas traduções, pois eles têm a prerrogativa de modificar a realização, a execução do texto musical de época. O contato com a tradução de Mattheson no Brasil possibilita modificar a execução de peças musicais oriundas dos séculos XVII e XVIII. A tradução deste tratado, ou seja, o próprio tratado em si, é uma fonte valiosa para o que atualmente se denomina em música performance historicamente informada, que é tentar fazer uma interpretação retrospectiva das peças musicais de séculos XVII e XVIII. Estes são os efeitos metamórficos mencionados no título. A modificação no modo de transformar em som os sinais gráficos repletos de particularidades, às quais muitas vezes não se tem acesso sem uma prévia metamorfose ou tradução. Muito obrigado. Obrigado, professor. Passamos então ao professor Sérgio Alcides Pereira do Amaral. É professor da Universidade Federal de Minas Gerais, fez o seu doutorado em História Social e algumas outras atividades nessa área, porém, fez 2 pós-doutorados, ambos em Linguística, Letras e Artes. Então, foi virando para mais próximo do tema de hoje. Um doutorado foi em Yale e outro foi no Rio de Janeiro. Professor, os seus colegas foram sucintos, então o senhor tem pela frente tranquila 1h30, mas não, 1h30 não. Tira-lhe o tempo das perguntas, o senhor tem uma larga meia hora tranquila, se quiser usá-la. Se não quiser usar, teremos mais tempo para conversar. Tem a palavra. Obrigado, João Lupe, por essa apresentação que me mostra assim metamorfoseado também. Boa noite para todo mundo. É uma satisfação enorme participar desse evento
aqui com a Thaís e o Stefano, e agradeço a todos os organizadores desse simpósio, a Júlia, o Rodrigo, o Rubens, a Sandra e muito especialmente a Cecília, que tem em volta de si toda uma Arcádia, e eu me sinto muito contente de, com frequência, ser convidado a visitar esse bosque. E o que eu vou apresentar hoje, eu também pretendo ser sucinto, é um trabalho em andamento que eu tenho feito assim, de modo assim, muito aleatório, sobre as metamorfoses de Ovídio. Não são exatamente traduções, então, Thaís, não se preocupe, não é mais um paratexto a minha fala de hoje, para lhe dar trabalho. São mais apropriações que falam da minha relação com esse livro, com o meu desejo de abraçá-lo, como Sálmacis abraçou Hermafrodito, me agarrar nas metamorfoses até ver o que acontece. Eu me sinto nesse trabalho, eu repito, não é uma tradução, não tenho competência para traduzir, não tenho latim suficiente para me dizer um tradutor das metamorfoses, e embora eu conheça um pouco do debate sobre a versificação das metamorfoses, assunto de hoje do grande professor Friedrich Hall, eu também não pretendo oferecer nenhuma contribuição, é um trabalho, não tem essa pretensão no trabalho. São apropriações nas quais eu me sinto um pouco entre o que fez o Bocage e no século XVIII, no final do século XVIII, e o que fez no final do XX o Ted Hughes. Ted Hughes, para quem as metamorfoses de Ovídio reúnem as histórias de estranhas transformações que resultam de um excesso de paixão. E, enquanto eu vou fazendo esse trabalho, eu sempre me lembro dessa frase do Ted Hughes. Eu vou compartilhar aqui o texto, eu também vou ler um texto para não me perder, como disseram os outros, ou para me perder com um texto. Está aparecendo aí? Sim. Eu vou começar a ler, são 3 segmentos, um pouquinho mais acabados, como disse, é uma coisa ainda em andamento, vai sofrer muitas revisões ainda, eu espero. São 3 segmentos do trabalho. O primeiro é esse, Diana e Acteion. Era um vale e a mata espetadiça guardava densa, consagrado à deusa. Naquela extremidade, num recesso, abria-se uma gruta, sem artifício. A natureza que imitava a arte ali, naquele engenho seu, capaz de erguer em arco leve as pedras vivas. Na fonte, a transparência da água tênue soava num hiato, uma lacuna ampla, rodeada em cinta pela relva. A deusa costumava entrar ali com suas ninfas para refrescar na água a virgindade dos seus membros. Chegou cansada de tanta caçada. O dardo aljava e o arco relaxado passou a uma escudeira e se despiu. Uma ninfa apanhava suas roupas, outras 2 descalçavam seus pés. A mais habilidosa fez um nó reunindo o cabelo e, espalhado, descia pelo colo, embora o próprio deixasse solto. As outras se ocupavam de recolher em grandes jarros a água que despejavam no seu corpo nu. Quando o rapaz entrou na gruta, as ninfas, nuinhas como estavam, começaram a bater forte nos peitos, a encher a mata com seus gritos, a cobrir a deusa atrás de um véu de corpos nus em círculo, mas ela era mais alta. Da cor da nuvem, quando o sol adverso a toca, o púrpura da aurora, o rosto dela ficou ao ser vista sem roupa. Mesmo cercada, a nua se virou para o lado e lançou um braço atrás, como quem ia sacar das suas flechas, a apanhar num relance um pouco d'água que arremessou em cheio ao rosto dele, vingadora,
juntando o mal a bom. Agora vai e conte, se puder, que me viu nua. Sem outra ameaça, da cabeça molhada foi brotando a galhada de um veado, e se alongava o pescoço, as orelhas apontavam, os braços já eram pernas, as mãos patas. E logo o corpo dele foi coberto de pelagem malhada, a que, por fim, acrescentou-lhe a deusa só o pavor. No que duvida, os cães o avistam. Latem, Melampo e Icnóbata, o sagaz primeiro. Outros correndo como o vento vem rápido. Oríbaso, Dorceu e Pânfago, Nebrófano, Lelápis, Terela, Agreste, seu nasão farejador, Arpia e sua dupla de filhotes, Ileu, que foi mordido por um porco, Napeia, que foi cria de uma loba, Pemênia, antes pastora de rebanhos, Iladon, Droma, Cânaque, Esticteia, Negrume de Ásbolo, Nevar de Leucon, Árpalo, mancha branca em cara preta, Toósio, Lácon, Ailo, o velho alce, Tigresa e os irmãos de Cisco e Cíprio, Melânio, Labros e o peludo Lacne, Pilator, Latifino e Agriodonte. Ele foge por vias escabrosas, subindo escarpas, saltando penedos, até por onde nem caminho viável existe, a abrir passagem no difícil. A mata mais fechada é ter no encalço a própria matilha. Enquanto corre, espanta-se do tanto que é veloz, é perseguido pelas mesmas trilhas que percorreu como perseguidor. Sou eu, seu dono, quer gritar. Não pode, faltam palavras. O ar é só latido e dentada, no dorso, nas espáduas. Já é por toda parte abocanhado. Não tem um poro onde não haja lânio. Bem que ele gostaria de assistir ao espetáculo no qual seus cães dilaceram a forma de um veado, mas não de ser a presa. Bem queria ele não estar em si, mas está. Solilóquio de Medeia. Em vão, Medeia, é que você resiste. Nem sei que Deus é que se contrapõe. Que maravilha se isto ou coisa a isto semelhante não for aquilo, se isto não for aquilo que é chamado amar. Se não for isto mesmo que é aquilo, estou confusa. Então, por que eu veria tão duros os decretos de meu pai? Como são duros? Por que tanto temo que morra alguém que vi agora mesmo? Que me pode causar tanto temor? Apague do seu peito virginal as chamas que imagino, enquanto pode. Mas se imagino as chamas, e se as chamas assim entraram nele, ainda é virgem o peito, igual ao restante do corpo? E se as apago e obedeço a mim, sou quantas para mim mesma dar ordens? Agora sou mais de uma, eu e a outra que manda em mim. Ou serei eu e a outra que me desmanda e que me desordena? Sou qual das duas, enquanto não fujo de mim a fim de ser uma terceira? Se eu pudesse, queria estar mais sã. Não fosse uma vontade involuntária que me leva. Uma coisa diz o peito, a cabeça outra. Vejo o que é melhor e aprovo, mas ao que é pior me aplico. Por que você, que sou eu mesma, que é filha do rei, ficou ardendo toda, como fiquei eu, por esse estrangeiro que você nem conhece, imaginando o casamento numa esfera estranha? Esta terra também pode lhe dar alguém que você ame, ou eu. Que o outro viva ou morra, isso está nas mãos dos deuses, mas que viva. Nem é preciso amá-lo para pedir assim. E fez razão. Quem, se não por crueldade, negaria seu berço, seu vigor e seu valor? Mesmo faltando-lhe isto tudo, etc., bastante não seria sua beleza? Para meu coração, acho que basta. Sem minha ajuda, acabará no bafo resfolegante e abrasador dos touros, tragado pela própria sementeira de esquecimentos, de onde se levantam tantas telúricas hostilidades, entregue ao nada esse ávido dragão. Se deixo, serei filha de uma fera, terei de confessar que nada tenho no coração além de ferro e pedras. Hermafrodite. De Mercúrio e da deusa de Citera nasceram um filho, a cara de seu pai, também de sua mãe, até no nome a ambos trazia reconhecíveis.
ao completar 15 anos, decidiu deixar os montes onde fora criado, a fim de errar por terras esquecidas, andar atrás de rios impensáveis, compensando as agruras do caminho com esse prazer. Um dia achou um translúcido lago e fundo que não tinha nem a cana do mangue, nem o junco pontiagudo, nem nele havia uva estéril, mas a relva que o enlaçava às margens sempre estava verdejante. A ninfa que morava nele não gostava de caçada, e o arco nem sabia flexionar, nem com ninguém disputava corridas, nem sequer chegara a conhecer a veloz Diana. Suas irmãs costumavam lhe dizer: Salmacis, pegue a aljava, pegue o dardo, misture ao seu sossego uma caçada. Nem dardo, nem aljava ela pegou, nem misturou caçada ao seu sossego. Mas sempre ia banhar seu lindo corpo na fonte, onde se penteava e via, consultando a água, se estava bonita. Às vezes, enrolada em transparência, deitava-se no chão, formando um leito de folhas verdes, de folhas de relva. Se não, colhia flores. Por acaso, era isso que fazia quando viu o rapaz, e o que via que escolher. Apesar do desejo, que deseja atirar-se, ela não. Antes adiou-se, alinhou-se, compôs-se na medida, o véu que finge e a forma que merece. Só depois é que foi falar com ele. Você é o máximo, rapaz. Parece o próprio Cupido. Quem o vê pensa que é um deus muito digno de ser crido. Mas mesmo se for mortal, não será menos incrível do que um deus que em cada seta traga a sina indefectível do amor acerbo. Que bênção você é para seus pais, seu irmão e sua irmã, se tiver, e ainda mais sua noiva, para quem sua tocha vai arder, se tiver. Só neste caso vou me furtar ao prazer, que não se furta quem ama, de ir com você para a cama. Calou-se a náiade, o rapaz corou. Do amor nada sabia. Já o rubor até caía bem na sua face, com a cor das maçãs ensolaradas no galho ou do marfim pintado, assim como a alvura da lua que enrubesce no eclipse, quando em vão ressoa o bronze dos sinos que não podem resgatá-la. A ninfa, então, pediu que ele a beijasse, ao menos como irmã, passando a mão no alvo pescoço do rapaz, que disse: Pare, senão me vou e a deixo aqui com seus beijos. E Salmacis com medo. Tudo bem, estrangeiro, este lugar está livre para você. Recuando, sem deixar de olhar muito para trás, como quem vai embora com seus beijos, só para se esconder atrás do mato. Ao que ele, sem notar que era observado, andou em volta e foi molhar os pés na água fresca que o convidava a entrar. Logo estava despido e agradou mais ainda. A cupidez das formas nuas inflamou Salmacis, o sol flagrante fulgindo nitidíssimo em seus olhos, como em espelho oposto à sua imagem. Mal suportava a espera, mal adiava o prazer, o desejo de abraçá-lo, a demente, incapaz de se conter. O rapaz mergulhou, batendo os braços, translúcido, vestido em liquidez, com a roupa de uma estátua de marfim, submersa, o lírio branco recoberto por véus molhados. Ele é meu, disse ela, tirando as roupas que atirou bem longe, enquanto entrava na água de repente, agarrando em seus braços o rapaz que debatia-se, roubado em beijos, de mãos presas, o peito acariciado sem seu consentimento pelas mãos que o submetiam por ambos os flancos. A náiade, por fim, se enrola em volta do corpo cintilante que resiste. Como uma cobra erguida pelas garras da águia real, cuja cabeça enlaça, enquanto a cauda move a lhe encadear as asas largas. Como em troncos grossos se amarram trepadeiras, como o polvo embaixo d'água enreda sua presa nos tentáculos que lança ao redor. O resistente ainda negava à ninfa o gozo que ela tanto desejava. Com o corpo todo grudado no dele, ela falou: Pode lutar, bandido, fugir é que você não pode mais. Que os deuses determinem para sempre que você nunca se separe de mim, nem eu nunca me separe de você. E os deuses ouviram o voto.
Os dois corpos se misturaram um no outro, entre os quais se introduziu um rosto só, como se num tronco se enxertasse um galho que crescesse junto com os outros. São dois corpos que se uniram na tenaz de um abraço. Nem são dois, mas um em forma dúplice, que não se diz mulher, nem se dirá rapaz, sendo ambos e nenhum por se ver neutro. Ao notar que das águas onde entrara homem, agora já saía semi-homem, Hermafrodite ergueu os braços delgados, que meu pai e minha mãe pediu, concedam a quem tem dos dois o nome, que todo homem que tocar estas águas só saia delas semi-mulher. E a estas palavras do biforme, seus pais aqueceram e espargiram na fonte o incesto de um medicamento. Era o fim da jornada, aquela hora em que não se distinguem dia e noite. Pelos dúbios confins se ouvia o uivo selvagem, falso e fantasmal das feras. Obrigado. Podemos dar por concluído as apresentações da mesa. Podemos passar a comentários e perguntas. Então, se podemos, eu vou, como é que se diz, me arrepender de alguma coisa que eu disse no princípio a meu respeito. Porque eu disse, eu estou aqui porque a Cecília quis que eu tirasse saudades, porque já fazia 14 anos, desde o último que participei, e muito obrigado, eu gostei muito de ser convidado. Mas eu tenho alguma coisa a ver. Eu sou professor de filosofia medieval, e junto com filosofia medieval eu leciono às vezes outras coisas, inclusive os celtas e germânicos também está não propriamente naquilo que eu ensino, mas naquilo que eu faço em congressos e etc. Mas casualmente faz 2 dias, não é 3, é 2, eu saí de um colóquio, eu disse argentino, mas a Argentina é a organização, a sede foi no Uruguai, sobre tradução. E agora, aqui se tem falado bastante de tradução, como parece bastante óbvio. Eu fui convidado para esse colóquio, eu tinha outras coisas a fazer, mas tudo bem, de repente eu disse, não, eu tenho uma coisa aqui que foi recém-publicada e é interessante. A polêmica entre São Jerônimo e Rufino de Aquileia. São Jerônimo, todo mundo que estudou latim sabe quem é, aquele que traduziu a Bíblia para a chamada Vulgata, a Vulgata em latim, e foi ele que traduziu. E Rufino de Aquileia é menos conhecido, mas era um tradutor do grego para o latim. Vamos dizer assim, a cena se passa no final do século IV, quando os gregos já não falavam latim e os ocidentais, a maior parte, já não sabia nada de grego. Então, se tornou necessário traduzir obras do grego, porque naquela época os teólogos cristãos gregos escreviam muito mais do que os latinos, se tornou necessário traduzir do grego para o latim. E o grande teólogo oriental era Orígenes de Alexandria. Rufino traduziu, Jerônimo traduziu e brigaram. E brigaram muito por causa da maneira de traduzir. E o interessante é que Jerônimo, que era, como quem sabe um pouco dele, bastante agressivo, violento e outras coisas, não aceitou os argumentos do Rufino para justificar a sua maneira de traduzir e deu os argumentos dele, e curiosamente eram os mesmos. Ou seja, dessa polémica, o meu primeiro texto tinha 7.000 palavras, tinha que reduzir para 3.500. É uma polémica enorme, imensa, que dá para estudar muita coisa. E eu tirei, entre outras conclusões, 2 que talvez possam interessar. Primeiro, um texto de uma tradução é um texto com 2 autores. Ou, se quiser,
são dois textos sobrepostos. Isso porque tanto um como o outro diziam que, quando se encontra um problema de tradução do grego para o latim, e Jerônimo diz explicitamente, uma metáfora em grego não pode ser traduzida literalmente para o latim, é preciso escolher os substantivos, escolher os e eventualmente inventar. Nessa época, um pouco antes, já estavam se escolhendo palavras novas para traduzir a doutrina cristã, palavras que não existiam, tinha que se inventar. Então, eu dizia, tem que se inventar, ou tem que se escolher. E, nesse caso, o tradutor é autor. Então, essa é a primeira coisa, que os dois não disseram assim, mas concordavam. Uma tradução é um texto de dois autores, ou, se quiser, dois textos sobrepostos. E outra conclusão que, lendo e tentando entender o que é que eles diziam, é que, sobretudo, tratando-se daquela época do cristianismo do final do século IV, uma tradução é um ato pedagógico. Traduz-se para ensinar. No caso de uma tradução de um tema teológico, religioso, é um ato, digamos, catequético. É para ensinar os cristãos mais novos o que é que os outros disseram. É uma maneira de ensinar. É um trabalho pedagógico. Você diz assim, tá, tudo bem, isso em termos religiosos, mas numa tradução literária para uso de estudos literários, de linguagem, linguística, etc., não. Sim, porque há sempre alguma ideologia na escolha de um adjetivo ou de um substantivo. Eu já traduzi Plotino do grego para português, eu já traduzi Orígenes do latim para português, eu já traduzi textos budistas do inglês e do francês, e tenho a certeza que a minha ideologia está lá presente, porque quando havia uma dúvida de várias possibilidades de tradução, eu recorria àquilo que eu achava que era a melhor interpretação. A minha ideologia estava lá. Graças a Deus, nunca ninguém me acusou de falsidade ideológica. Bom, era isso que eu achei que devia dizer para me retratar do que disse no início, que a Maria Cecília errou ao me convidar. Não errou tanto assim. Alguma coisa eu tenho a ver com isso aí. E muito obrigado por ter convidado. Pronto. Feito isso, já que eu disse antes que temos quase uma hora, não precisamos gastá-la toda, mas passamos então a ouvir outros comentários melhores que o meu, eu espero, e perguntas, porque perguntas é preciso entender o assunto para saber fazer. Eu não sei. Então, passamos a perguntas e comentários. Maria Cecília, tu tens que me responder a tudo que eu falei a teu respeito. Bom, eu pedi até a palavra justamente, já que eu fui citada, mas antes, não é uma pergunta, eu só queria fazer um comentário e depois postar uma mensagem, mas o comentário é sobre o professor Lupe. Eu não posso deixar de dizer que estou extremamente feliz em reencontrá-lo aqui. E antes de Florianópolis, nós nos conhecemos em 95, quando eu me mudei para Florianópolis. E quando nós nos conhecemos, eu fiquei muito emocionada, porque nós dois tivemos o mesmo professor Celestino Pires. Foi. Isso foi uma grande surpresa. O meu é em Braga. Sim, quando o professor Celestino era um jovem jesuíta em Braga, ele deu aulas para o jovem João Lupe. E quando já mais velho em Brasília, eu entrei no curso de filosofia, ele foi meu professor de metafísica, ontologia, e dele eu ouvi pela primeira vez em latim um verso de Virgílio, que ele contava que quando menino, atravessando a Serra da Estrela, ele costumava ir recitando Virgílio.
E isso até hoje me emociona muito lembrar do professor Celestino e a emoção que eu tive ao reencontrar e saber que eu e Lupe tivemos o mesmo mestre. Então, fico muito feliz por esses reencontros. Em tempos tão difíceis, essas memórias são muito queridas e um alento. Muito obrigada, Lupe, pela presença e espero que nos reencontremos mais virtualmente ou presencialmente em futuros simpósios, que possamos, né, literalmente brindar, né, e beber juntos também. Obrigada. Eu que agradeço. Eu só queria postar uma informação sobre um canal criado pela Júlia e por mim no YouTube, que se chama Releituras Latinas, que é para postar alguns eventos e atividades que estamos fazendo nesse tempo de pandemia. Começamos, né? Mas que esperamos continuar, né? Esse aí foi um evento em fevereiro sobre a arte amatória, né? Então, fica aí para vocês se deleitarem com os convidados também. Bom, muito obrigada. Eu passo, então, agora a palavra ao Rodrigo, que acho que tem uma questão, depois também o Joab. E agradeço muitíssimo a Thaís, ao Stefano e ao Sérgio pelas belíssimas apresentações. Obrigada. Eu, na verdade, não tenho uma pergunta, eu tenho um comentário mais ou menos abrangente, que é a respeito existe uma palavra em inglês que acho que a gente decalcou já, que é serendipidade, né, ou serendipitidade, sei lá como é que fala em português, mas é que, assim, muitos dos temas e das abordagens e dos textos que estão aparecendo aqui, por algum motivo, estão no radar de muita gente exatamente nesse momento, né? Eu achei muito legal como as mesas estão bem articuladas em geral, mas especialmente essa, por conta do modo como a gente começa com a Thaís falando de tradução e metamorfose como metáfora de tradução, que é alguma coisa com a qual eu tenho trabalhado especificamente no meu projeto atual de PQ, do CNPq, e no pós-doc que eu estou fazendo nesse momento na UFMG com a professora Tereza Virgínia, mas também que eu tenho visto cada vez mais em trabalhos variados de autores e autoras de lugares diferentes. Saiu um livro recente organizado pela professora Andrea Guerini, da UFSC, chamado Línguas da Tradução, se eu não me engano, em que ela traduz um texto eu não sei se é Jhumpa ou Jhumpa Lahiri, que como pronuncia o nome, que é sobre a personagem Eco, a Eco como metáfora de tradução. E daí eu fiquei pensando muito nessa questão que a Thaís levantou sobre metáfora, sobre a metamorfose como metáfora específica para a tradução e recepção, ou a recepção via tradução como metamorfose do texto, por conta da natureza muito particular que assume a metamorfose no texto do Ovídio, que praticamente todas as metamorfoses são narradas em processo, né? A gente vê a coisa acontecendo diante dos olhos, como a Júlia falou também na apresentação dela, sobre esse caráter, né, cinematográfico das metamorfoses, e, em especial, o resultado é híbrido, né? O resultado da metamorfose mantém alguma coisa do que foi antes, necessariamente, ou em quase todos os casos. Então, uma tradução de uma tradução, ou um comentário de uma tradução, ou uma recepção de uma tradução, ou um paratexto, de um modo ou de outro, dependem de uma espécie de transformação do texto base naquilo que, quando chega, e não é a mesma coisa que foi antes, né? Então, é uma entidade ontológica diferente, como disse o professor... tirei da tela aqui, o professor Lupe agora há pouco. E aí eu fiquei muito impressionado, porque na fala do Stefano, isso foi para um campo da performance da música e da teoria musical, e aí a gente vê, enfim, como a coisa conversa, não sei se vocês combinaram, mas conversa, até chegar
numa coisa que me impressionou muito, que é a poesia do Sérgio, que eu não sabia que estava escrevendo um livro sobre as metamorfoses. É uma coisa que eu meio que também estou fazendo, e que, claro que não tão bem, mas como parte de uma espécie de trabalho, de retrabalho da minha própria tradução das metamorfoses que está em andamento, que é uma tradução poética também, e como um trabalho paralelo, uma meta-tradução, ou uma meta-forma, como eu chamo, estou produzindo a minha própria versão, digamos, né? Também um pouco com base nessa noção do Ted Hughes, do que ele fez e todo o resto. Então, eu só queria, para além de dar meio que uma palestra aqui, desculpando já por isso, parabenizar as falas e dizer que eu achei muito serendipitoso e que eu estou feliz que a Cecília tenha proposto, né, e a Júlia, esse tema, e tenha chamado a gente para participar da organização, porque é um tema que, enfim, por algum motivo está aí, né? Está tudo... Veja, não é à toa, eu imagino que o professor Sérgio trocou o nome de hermafrodito para hermafrodite, né? E também não é à toa que esse texto tenha aparecido, na minha opinião, logo depois do final da mesa passada, em que eu conversava com a professora Alcione a respeito dos múltiplos estupros que a gente vê nas metamorfoses. Esse é um caso claro de um estupro. O menino pediu claramente, diretamente para ela, por favor, não encosta em mim, e ela falou, tá bom, saiu, se escondeu no mato, esperou ele tirar a roupa, entrar na água, foi lá e estuprou o rapaz. E o resultado foi que ele foi obrigado a se transformar numa outra coisa. Então, assim, por mais belas que sejam essas passagens e essas transformações, elas são todas traumáticas, né? E elas geram resultados que, para longe de serem reprováveis no texto do Ovídio, na medida em que, sei lá, a gente tenha que cancelar o autor porque ele fala de violência, muito pelo contrário, tem retrazido esses temas de volta, né? Tem retrazido de formas muito variadas, e aí eu encerro minha fala pedindo para o professor Sérgio para ele nos informar quando que isso vai sair em livro e se eu posso usar no curso que eu vou dar semana que vem sobre várias traduções e reescritas do Ovídio, que chama Ovídio Recantado, e que está aberto para quem quiser assistir. Está no programa, no site do simpósio, vai começar nessa sexta, vai até semana que vem. Então é isso. Obrigado, gente. Desculpa a palestra. Bom, acho que obrigado pelo seu comentário, adorei. Você tem toda a razão sobre a serendipity, né? Realmente está no ar, né? Eu fiquei muito espantado quando fui convidado pela Cecília, ela me disse que o assunto era as metamorfoses, né? E coincidiu com uma coisa que eu estou fazendo, assim, sem muito prazo, sabe, Rodrigo? Não sei quando vai sair o livro. Um dia vai, né? E se sair, quando sair, vai ser um livro que vai reunir outras coisas também que não tem nada a ver diretamente com as metamorfoses de Ovídio, mas que tem a ver com essas transformações, esse jogo, né? Esses traumas que você falou, né? Abordar isso. Né? A poesia é muito propícia, né? Para abordar essas coisas. Né? Claro que sim, eu vou te mandar, então, os textos, né? A respeito Eu te agradeço do seu muito. Gostaria curso de e tal. mostrar no curso e até nos textos que eu tenho escrito a respeito, de repente poder citar alguma coisa. Vamos trocar, então. Tá bem? Obrigado, obrigadíssimo. Sérgio, se me permite, já saiu. Pelo menos uma parte está se mostrando. Stefano, fez um sinal? Quer falar? Eu fiz sinal para Maria Cecília que o microfone dela mutou, de repente. Ela estava falando. Obrigada. Não, eu só comentei, obrigada pela Sim, de nada. observação. Imagina. Só comentei com o Sérgio que ele falou quando sair, mas já saiu. Então tá bom. Vale o que está gravado. Um pouco como no jogo do bicho, vale o que está escrito, que vale o que está gravado. Bem, das duas, uma. Ou está todo mundo com fome e quer jantar, ou estamos cansados e as perguntas se esgotaram. Ou então alguém está com pouca vontade de dizer aquilo que tem para perguntar. Qual das três escolhem? Podemos terminar, então. Maria Cecília.
já que estás presente, te peço o favor de encerrar a sessão. Bom, então só agradecer a todas e todos pela presença, convidá-los para a sessão amanhã pela manhã, às 10 horas, a quarta sessão, e será um dia também bastante movimentado, com 4 sessões. E agradeço imensamente, só tenho, né, que agradecer aqui pela presença, pelas belíssimas exposições, né, e a participação ativa de todos. E acho que eu passo a palavra à Júlia também, se ela quiser fazer alguma observação. Júlia? Eu queria agradecer também aos palestrantes, né, Stefano, Thaís, Sérgio, pelas falas maravilhosas, né, e acho que algo que o Rodrigo falou, né, como que as coisas se concatenaram bem, porque a gente foi do teórico, né, para a prática com a poesia do Sérgio e passando pela música, e assim, só um comentário que eu gostaria de fazer, me chamou a atenção, né, o Stefano falando da questão da música na teoria e na prática, Thaís falou da tradução na teoria, e o Sérgio, no final, colocou a tradução em prática, mas é uma tradução extremamente musical, né, e me chamou a atenção que ele chama de suíte, né, são suítes das metamorfoses. Então, acho que a gente fecha o dia com chave de ouro, né, e fica o convite, então, para as próximas sessões, amanhã e na quarta-feira. Obrigada a todos pela presença. Um apêndice, desculpe, eu esqueci. Eu tenho uma maneira muito peculiar de agradecer aos que falaram e a todos os que estão presentes. E é dizer o seguinte: quando a Maria Cecília me convidou para esta sessão, eu fui ali à prateleira de cima, onde eu tenho a literatura latina e grega, procurei, não achei as metamorfoses. Aí fui procurar a edição, que é aqui da universidade, e havia uma complicação, e acabei comprando na loja do lado aquele volumaço de 900 páginas que estou lendo. Entre isso e o que eu ouvi hoje, eu só posso dizer o seguinte: é muito bom chegar aos 84 anos e ter vontade de aprender. Muito obrigado. Fechando. Obrigada, professor. Tchau. Obrigada. Agradeço a todos. Tá aí, mas a lista de presença... Sim. A lista de presença da noite? Sim, está passando, já foi... Quem precisar de assinar, ela está aí. Bom. Achei, vou assinar. Sim. Ok? Bom, então, mais uma vez, né? Obrigada. E seguiremos seu exemplo, Lupe. Lupe ainda está aí? Acho que já saiu. Sim. Um belo exemplo, aos 84 anos. Então, boa noite a todos, mais uma vez, e todas, e muito obrigada.